E olha, para você que está aqui com a gente na televisão, eu vou contar para vocês uma história absolutamente inacreditável. O assassinato de um estrangeiro em Santos virou caso internacional depois que descobriram que o morto era procurado pela Interpol. Segundo informações, inclusive, da polícia, era um matador de aluguel de uma das máfias do leste europeu. Quem está com a gente para falar sobre esse assunto é o professor Frederico Afonso, professor de Direitos Humanos, Direito Constitucional e Direito Administrativo. Já participou do programa aqui algumas vezes. Frederico, bem-vindo, meu amigo. Eu quero entender o seguinte: a gente sempre viu em filmes que talvez o Brasil fosse uma espécie de paraíso para criminoso. Só que essa história é real mesmo? Aqui é o lugar onde os criminosos podem vir tranquilos? Paulo, bom dia a todos da bancada. Na verdade, depois da Segunda Guerra Mundial, muitos criminosos de guerra vieram aí para a América do Sul, com destino principal da Argentina, em alguns casos Brasil, Chile e Paraguai. Eu não gosto do termo, Paulo, falar que a gente é o paraíso, mas o que acontece? Nós somos... O brasileiro não tem um rosto, né? Nós somos muito miscigenados, misturados, então a gente se mistura. Agora, imagine em Santos, né? Então, uma cidade turística, praia, você se mistura, você passa ali despercebido, sem problema algum. E a ideia é não chamar atenção. Eu acho interessante quando algumas reportagens, ele tinha uma vida reservada, claro, né? Ele tem que ter uma vida bem discreta. Ronald Biggs foi um caso bastante midiático, acho que no Brasil, de um, vamos chamar assim, de um ladrão famoso. A prisão do Juan Carlos Abadia, o colombiano, que estava aqui na Grande São Paulo, num condomínio de alto padrão, também chamou atenção. Ele era o número 1 ou número 2, procurado à época ali pela Interpol. Mas a gente se mistura, né? Nós não temos rosto, isso acaba facilitando. E aí, acaba até te devolvendo a pergunta: como é que nós descobriríamos a situação do sérvio, né? Essa é uma dúvida que eu tenho, Frederico. Pensa num cidadão comum que, por um acaso, está no meio dessa história. Como é que ele pode ajudar, nesse caso, a polícia? Então, Paulo, você imagina só, você tem um vizinho casado com uma brasileira, filhos brasileiros, deve ter um sotaque, tem uma fisionomia que não condiz com a nossa realidade, porque o cara loiro, olhos claros, talvez uma estatura acima da média do brasileiro, ele não vai chamar atenção. Trabalhava com a família numa marcenaria, não tem desconfiança, né? A gente fala muito no meio policial assim: a cereja não combina com o bolo. Ali a cereja combina com o bolo. Você não tem desconfiança. A grande questão, que a gente ainda não tem a resposta, é: ele foi morto porque descobriram a sua vida pregressa, ou depois que ele foi morto é que descobriram de fato quem ele era, né? Ele tinha uma vida lícita em Santos, ou ele também tinha uma vida ilícita, sem conexão, por exemplo, com a sua atividade com a máfia do leste europeu. Segundo as investigações preliminares, ele saiu foragido ali, saiu da Sérvia, foi para a Bósnia, depois veio ao Brasil, né? Mas é difícil você falar como é que a gente pode colaborar. O crime não tem rosto, né? Como antigamente se definia. Então não tem, né? E se ainda fala assim: o passaporte dele não tem registro de entrada, entrou pela via terrestre. E se é um passaporte verdadeiro, sob o ponto de vista do material, com informação dentro, as informações constantes falsas, como é que você vai descobrir? Só com uma checagem entre agências. É difícil, viu? Olha, deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio. São 11h38. A gente está conversando com o professor de Direitos Humanos, Frederico Afonso, e a gente está contando para todos vocês a história de um morto na cidade de Santos, que era procurado pela Interpol. E aí o Frederico estava explicando um pouco como é que uma pessoa pode se portar para ajudar a polícia caso identifique algo suspeito nesse sentido. O PP me pediu a palavra? Sim, eu queria saber, professor, como é que funciona essa lista da Interpol? Eu sei que é graduado, lista vermelha. Existe alguma forma das pessoas identificarem essas pessoas que são procuradas pela Interpol, ou isso só autoridades governamentais têm acesso? Pepe, como toda informação governamental, ela tem uma restrição de acessibilidade, né? Essa lista ela é
difundida por meio das agências que se conversam entre si, então por meio da Polícia Federal. Observe o caso concreto. O homicídio ocorreu no dia 5, agora de janeiro, homicídio a um estrangeiro. Fato grave e tal, mas ele, no primeiro momento, é só esse o registro, boletim de ocorrência, portaria ali de inquérito policial para investigação, e aí na legitimação, na coleta ali da identidade e já numa comunicação à embaixada do que se apontava ser o seu país de origem, que não era, veio a informação alguns dias após, olha, essa pessoa não existe aqui e tal. Então aí acabou chamando a atenção. O caminho não foi ao contrário, vamos ver se é ou não é procurado, né? Muitas pessoas acabaram me perguntando esses dias, será que isso é muito comum? Nós temos mais de 200 milhões de pessoas aqui no Brasil. É um caso isolado? Deve ter centenas e centenas de casos assim, né? Justamente tem que a gente não descobre. Então a lista, ela é difundida inicialmente pela Polícia Federal, porque são crimes ali que envolvem a questão que a gente chama transnacional, crimes transnacionais, que acaba chamando a atenção ali no Porto de Santos. Eu gosto muito de falar nas aulas, nas palestras, que achismo é falta de técnica. Vou me permitir achar aqui. Acho que Santos não é coincidência. Seja por você poder se misturar, seja por você realmente ter ali um polo conhecido do narcotráfico. Então, pode ser que ele ainda mantinha conexão com o seu passado, né? Faz todo sentido, professor. Olha, Frederico, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui, pelo papo com a gente. Obrigado, Paulo. Um abraço. Valeu.